Não podemos confundir a presença de Deus, a manifestação, né, da presença de Deus com, com crescimento, com maturidade real. Por quê? Como eu já disse, né, está ali naqueles momentos da manifestação da presença de Deus, quando você está em um ambiente de adoração, um ambiente em que você está reunido ali com os irmãos, buscando a Deus, cultuando a Deus, aqueles momentos não significam que realmente, né, há crescimento espiritual verdadeiro, genuíno, né? Então a gente precisa entender essa diferença, amém? Porque o crescimento, ele acontece quando a pessoa vai permanecendo, né? A pessoa vai aprendendo, né? A pessoa vai entendendo sobre a disciplina, sobre o posicionamento, né? Sobre tudo isso. Muitas vezes o que nos impede é as nossas crenças erradas que distorcem a nossa identidade. Quando a gente vai entendendo que a gente precisa buscar a libertação, né? Quebrar essas crenças que são as fortalezas na mente, né? Nós vamos rompendo e a gente vai se posicionando. Porque a partir do momento que a gente entende e a gente toma uma posição, não há como permanecer da mesma forma. E quando eu falo, né, de permanecer da mesma forma, não estou falando de coisas externas, coisas materiais exatamente, tá? Eu estou falando de interno. A transformação de mente, a transformação de vida vai se tornando visível. Ainda que muitas das vezes a gente olha o cenário, tá todo bagunçado, né? Tá todo assim, sem resquício de mudança aparente, né? Muitas das vezes nós vamos ter que fazer igual na passagem de Ezequiel, a gente vai ter que profetizar diante dos ossos secos, mas a gente pode ver a mudança, ela vem de dentro para fora. A partir do momento que a gente vai tendo essas percepções, a gente vai se posicionando e vai renunciando o que precisa ser renunciado e se posicionando para fazer aquilo que precisa ser feito, vai acontecendo a mudança automaticamente. Às vezes a gente não vê muita mudança aparente logo assim que a gente está começando, por quê? Porque lembre-se sempre dos fundamentos. Quando a pessoa vai levantar uma construção de uma casa, ele não começa já pelo teto ou fazendo logo as paredes, começa cavando o chão. Isso também acontece conosco. E eu estou aqui fazendo esses vídeos dessa forma, por quê? Para que a gente entenda que só fazer a campanha de oração, orar e jejuar e não fazer nada, não agir nada, nada vai mudar. Quantas vezes, né, eu fiz campanha de oração para que algo mudasse e nada mudava, e aí eu pensava, ai, Deus não me ouve, mas é porque a nossa ação precisa estar alinhada e conectada com as nossas orações, porque se eu oro, se eu pago preço, faço jejum, mas eu na hora de agir eu não estou agindo em nada, então a minha oração não se completou, porque a nossa vida tem coisas que é da nossa parte fazer e tem coisas que é Deus que vai fazer. Então nós precisamos tomar uma posição, porque tem muitas bênçãos que estão retidas, que você está orando há muito tempo e não recebeu, por causa do posicionamento, por causa da falta de posicionamento. A pessoa ora, jejum, paga preço ali no jejum, na oração, mas na hora de agir, não age, na hora de fechar a sua boca, de mudar os seus pensamentos e as suas palavras, está ali naquele padrão repetitivo. Os hábitos ruins não mudam nunca.
A pessoa está ali em modo sobrevivência, ela praticamente está fazendo coisas que ela está se matando todos os dias. Porque quando a gente sabe que um alimento faz mal e a gente continua se alimentando, se entupindo daquelas coisas que são prejudiciais, a gente está matando a gente mesmo todos os dias. Quando a gente entende que a gente precisa fazer exercícios físicos para que a gente mantenha o nosso corpo saudável, e quando a gente mantém o nosso corpo saudável, vai afetar a nossa emoção e o nosso espiritual positivamente. Muitas das vezes a pessoa sabe disso, mas ela não se movimenta em nada. Ela já levanta pensando no que vai comer, na hora que vai sentar, vai descansar, nunca está pensando em como ela vai cuidar melhor do seu corpo, da sua disposição física, né? Então, a pessoa está ali com hábitos que ela vai se prejudicando todos os dias e ela nunca muda. Está sempre orando, pagando preço e tudo. Tem pessoas que oram muito, jejuam muito, mas passam o dia nas redes sociais. Está em jejum, mas está lá conversando excessivamente, nunca para exercitar os seus ouvidos espirituais, saber o que Deus está falando. Então, tudo isso vai afetando a nossa vida. E se a gente não parar para analisar sobre isso, para pensar a respeito disso e começar a meditar, a gente não vai mudar, não vai haver crescimento. A gente vai estar sempre estagnado no mesmo lugar e andando em círculos e círculos e círculos, repetindo os padrões, né? E isso é terrível. É terrível viver estagnado. E eu posso falar com propriedade porque eu já vivi muito tempo assim. E o mais interessante é que quando eu começava a querer dar passos adiante, aí sabe o que eu fazia? Eu ia procurar atalhos. E aí eu não saía do lugar novamente, porque eu estava, quando eu pensava em ter algum tipo de mudança, eu estava procurando uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer aquilo que precisava ser feito. E não tem atalhos. Nós precisamos entender que não há atalhos. Nós precisamos começar do começo. Não importa se esse começo era para mim ter começado há 10 anos atrás e eu vou começar agora. Não tem diferença. Eu preciso começar os processos e cumprir eles todos na fase correta. Não adianta a gente ficar se martirizando pelo tempo perdido. Precisamos viver o processo no tempo correto, no tempo determinado de cada fase da nossa vida. Então, se nós perdemos tempo, negligenciamos o tempo, igual foi o meu caso, a gente reconhece isso diante do Senhor, pede perdão, né, e se perdoa também, e segue a vida, pedindo graça ao Espírito Santo, pedindo sabedoria de como a gente vai administrar melhor o tempo agora, nesse exato momento que a gente está entendendo isso. Porque viver no passado não vai nos levar a lugar nenhum. Também viver ansiosa no presente também não vai levar a gente adiante. Pelo contrário, pode levar a gente por caminhos tortuosos, né? Igual foi o meu caso. Então, precisamos entender que a vida com Deus é um processo. Muitas das vezes a gente quer viver coisas lá do segundo, do terceiro estágio e a gente nem começou o primeiro ainda. E isso nos prejudica tanto. Meu Deus, como nos prejudica? Então, a gente precisa entender tudo isso para que haja esse crescimento saudável. Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, nós vemos isso. A cultura de hoje vende uma transformação muito rápida. Às vezes, a gente vê as coisas assim na internet e eu fico pensando assim, oh, meu Deus, se fosse tão fácil assim. E eu comecei a tomar um certo ranço de algumas propagandas que eu vejo, assim, principalmente relacionada ao marketing digital, né? Porque teve um tempo que eu comecei a estudar marketing digital porque eu queria ser a afiliada, né? Trabalhar como afiliada, vendendo produtos de outra pessoa, produtos digitais. E aí a promessa era, você precisa somente de um celular, de internet e tipo, boa vontade para aprender. Mas não é tão simples assim. Eu comecei a estudar em 2021 e até hoje tem coisa que eu não sei fazer. Então não é tão simples assim.
E depende da realidade de cada um, vai ser mais rápido ou mais demorado. Como é o meu caso, eu comecei a estudar, eu estava com crianças pequenas, e continuo com crianças mais pequenas hoje. Então, assim, a minha realidade é totalmente diferente. Então, não é tão simples. Não é tão simples, tem processos, não adianta eu entrar achando que eu vou viver, por exemplo, em 2 meses, 6 meses, 1 ano, o que aquela pessoa que está me vendendo algo está vivendo, não, porque foi um processo até ela chegar ali, né? E aí, às vezes, a gente já quer ter aqueles resultados, mas precisa pagar o preço, é um processo, gente. Não é assim tão simples, na nossa vida espiritual também é da mesma forma. Não adianta a gente querer, assim, viver coisas que é lá mais ou menos eu gosto de dar esse exemplo, né? Que a nossa vida é como se ela fosse um joguinho de videogame, que tem várias fases, vários níveis. Dentro dos níveis, tem várias fases que você precisa vencer, vários obstáculos que precisa vencer para ir aumentando, aumentando, até você passar para o próximo nível. A vida da gente é assim, nossa vida é secular e a nossa vida com Deus também. Deus trabalha com processos. E nesses processos a gente vai amadurecendo, e a gente pode ver isso na maternidade, né? Nós que somos mães, nós temos exemplo diário diante dos nossos olhos de que Deus trabalha com os processos, né? A gente vê as fases de maturidade dos nossos filhos, e a gente vai percebendo o quanto a gente cuida deles para que eles vivam as fases no tempo correto. Tem mães que apressam demais, que apressar. Eu, nos meus primeiros filhos, eu cometi esse erro. Graças a Deus que a bondade de Deus foi tão grande na minha vida que eu despertei antes. Então, hoje eu tenho esse entendimento totalmente diferente, mas eu também entrei nesse ciclo de estar sempre apressando as coisas. Então, o menino mal começou a mamar ali, né, que acabou de nascer, eu já tô querendo que ele já tá comendo comida. Aí eu já quero que ele comece a andar, eu já quero que ele comece a falar, e sempre, né, nesse apressar das coisas. Glória a Deus que o Senhor me deu esse entendimento. E hoje, né, eu tenho um posicionamento totalmente diferente dentro da minha casa e com os meus filhos. Glória a Deus por isso. Mas a gente vê que muitas das vezes o meu bebê, né, ele vai fazer 2 anos agora no mês de abril, e tem coisas que por ele ver os irmãos dele fazer, ele quer fazer também, mas ele não pode, porque ele não tem nem 2 anos, né, não é algo adequado para a idade dele. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele já consegue fazer algumas coisas, né, me ajudando ali na cozinha, ele consegue fazer algumas coisas que eu não posso deixar nem o de 5 e nem o de 2 fazer, porque não está ainda apropriado para a idade deles, e eu estou sempre cuidando. Eles vão chorar? Vão fazer birra? Vai, porque ele quer fazer igual o mais velho. Eles não conseguem, às vezes, entender a diferença. Mas eu estou ali para cuidar e garantir que eles não vão se machucar. No tempo adequado, eles vão viver aquilo. E aí, a mesma forma é Deus com a gente. Deus também, muitas coisas que a gente ora hoje pede, né? Por exemplo, tem coisas que eu estou vivendo hoje que eu já comecei a orar uns 10 anos atrás, né? Mas eu não tinha estrutura nenhuma para viver, Deus me guardou, Deus me resguardou. Tem coisas que eu estou vivendo hoje, coisas que eu comecei a orar 3 anos atrás, e eu estou vivendo agora, porque o Senhor me resguardou. Se o Senhor tivesse me entregado antes, eu tinha me quebrado inteira. Então, é a mesma coisa. É o mesmo cuidado que Deus tem conosco, é o cuidado exemplificado como nós cuidamos dos nossos filhos. Nosso filho quer cortar com uma faca, o grande eu deixo. Mas o pequeno, o do meio, eu estou ali cuidando. Olha, você pode segurar assim, você faz assim, faz. Depende da faca ainda, que é uma faca de serra. O grande já corta com uma faca maior, que não tem mais serrinha. E o bebê? O bebê, se ele for pegar uma faca, é uma faca de papel. Então, a gente está sempre cuidando dos nossos filhos, cuidando para que eles vivam cada coisa no seu tempo certo. Deus também faz isso com a gente. Então, muitas das vezes a gente está orando, Deus está em silêncio, talvez nós estamos querendo coisas que nós não temos estruturas para receber. E aí nós precisamos começar do começo. Oração, jejum e meditação na palavra. Isso vai fazendo o nosso vaso crescer, ser estruturado para receber mais de Deus. Amém? E
O que nós queremos é um crescimento saudável, não é isso? Então, nós vamos fazer as coisas do jeito certo. É um processo? É um processo. Então, onde é que é o começo? Começa por onde? Começa orando, meditando na palavra e jejuando. Deus não está interessado em nos usar antes de nos formar. Então, às vezes a gente fica tão querendo acelerar as coisas, ai, Senhor, me usa, ai, Senhor, me dê tal dom, e às vezes a gente nem tem fruto do Espírito ainda. O que a gente mais vê, eu vi muito isso, pessoas que eram muito usadas por Deus, e aí você via na igreja e pensava, essa é cheia do Espírito Santo, mas quando você ia conviver com a pessoa não tinha fruto nenhum do Espírito, a pessoa totalmente desequilibrada nas emoções. Então, o dom dela acabava sendo um peso, na verdade, não era bênção, porque os dons são para a edificação do corpo de Cristo, né? É para servir o outro, não são para que a pessoa se engrandeça e ache que ela está sendo aprovada por Deus. Os dons, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, não tem a ver com aprovação. Né? Então, assim, não tem problema nenhum a gente orar pedindo batismo com o Espírito Santo, quando a gente está no início dessa caminhada. Desde que a gente entenda que o Espírito Santo vem para nos ajudar a santificar, a limpeza interior desse vaso. Porque se a gente acha que o batismo com o Espírito Santo é um sinal de santidade, que a pessoa é cheia da presença do Espírito Santo, que a pessoa é uma pessoa cheia de Deus, a gente está muito enganado, porque tem muitas pessoas por aí falando outras línguas, né? Falando as línguas estranhas, às vezes nem de Deus não é, né? A pessoa está precisando passar por um processo de libertação. Às vezes a pessoa está falando em mistério e ali ela está pensando que é um sinal de aprovação, mas é Deus sinalizando para ela que ela precisa mais orar em línguas para que essa limpeza da alma seja concluída. Então, o batismo com o Espírito Santo é para isso, é porque o Espírito Santo vai vir para nos ajudar nessa limpeza interior. Porque quando a gente se converte, a gente se batiza, aconteceu a conversão do espírito, né? É para o nosso espírito caído ser regenerado. Mas a conversão diária, ela vai acontecendo com a ajuda do Espírito Santo. E se a gente ora em línguas, isso vai acontecendo de maneira mais intensificada. Então, o batismo com o Espírito Santo é para nos ajudar no processo de limpeza e santificação, da autolibertação. Não é um sinal de que eu sou mais santo que os outros. Entendem a diferença? Então, é isso. A gente precisa buscar esse crescimento saudável para que a gente não pense que os dons são sinal da aprovação de Deus, são sinal de que eu sou uma pessoa santa e aprovada diante do Senhor. A gente está sempre em constante transformação. Quando a gente alcançar a estatura, né, de varão perfeito, como diz a palavra, aí a gente já está próximo, né? Próximo da gente ser recolhido já, porque sempre há alguma coisa que a gente precisa ser transformada. Agora a gente sempre tem que buscar essa estatura de varão perfeito, que é uma estatura espiritual. Outro dia eu vi uma ministração que eu achei muito interessante. Essa semana mesmo, um dia dessa semana, eu estava ouvindo uma ministração. Eu acho que era da pastora Pamela Alonso, se eu não me engano. E ela estava falando que ela não sabia, mas ela aprendeu também, né? Que a nossa estatura espiritual pode ser muito maior do que a nossa, que é física, né? Porque o nosso espírito não é limitado a essa aparência humana nossa. Eu achei bem interessante, porque eu também não sabia. Vamos lá. Crescimento saudável acontece quando a gente aprende a caminhar no ritmo de Deus, não no nosso, né? Como eu disse, nem se lamentando, oh, Deus, eu não consigo isso, eu tô fraco, tô sem força, né? Olhando para trás, eu perdi tanto tempo, ou a gente sempre acelerada querendo recuperar o tempo perdido. Nossa caminhada vai acontecendo saudavelmente quando a gente entende que a gente precisa caminhar no ritmo de Deus, no ritmo que o Espírito Santo vai nos conduzindo. À medida que a gente vai entendendo as coisas, a gente precisa ir se posicionando em oração, porque quem vai nos guiar é o Espírito Santo. Então, a pessoa precisa também entender que tem que respeitar os processos e desenvolver a constância
Constância. E às vezes a gente tem um entendimento errado de constância, achando que constância é sempre fazer as coisas do mesmo jeito que você planejou todos os dias. E principalmente a nossa vida, né, de mulher, e principalmente as vidas das mães, não acontece igual todos os dias. Se a gente for depender disso, né, e eu me lembro que muitas vezes eu comecei as coisas, eu voltei atrás, comecei e voltei atrás, dava aquela sensação de que estava caminhando 10 passos para frente, uns 50 atrás, por causa disso. Porque eu planejava a minha vida, criava ali um roteiro ideal da minha cabeça, e eu pensava que ia acontecer nos mínimos detalhes quando eu planejava. Igual eu contei a experiência para vocês no vídeo anterior, né? De que eu fiz um plano de levantar 4 horas, 4:30 da manhã, achando que todo mundo ia estar dormindo e meu filho levantava e vinha atrás de mim. Então, assim, não vai acontecer do jeito que a gente idealizou. Na maioria das vezes, o nosso roteiro, o nosso plano de ação vai nos servir como mapa, como guia, para ver se eu estou indo no caminho certo. Mas dificilmente vai acontecer detalhadamente, ainda mais eu que marcava a hora para tudo. Era a hora para. Essa hora eu vou estudar inglês. Essa hora eu vou meditar nesse tal assunto aqui da Bíblia. Aí, tal hora eu vou fazer isso aqui. Tal hora eu vou fazer isso aqui. Aí, meio-dia é o meu horário de almoço. Aí eu vou preparar a comida, vou dar para as crianças, vou fazer isso. Quando der 1 hora, eu tenho que fazer tal coisa. Então, isso limita muito a gente, muitas vezes faz a gente desistir, por causa da nossa forma de idealização das coisas. Porque entre o que é ideal na nossa cabeça e o que é a nossa vida real, tem um longo caminho. Então, a gente faz sim planejamentos, mas a gente segue o ritmo que o Senhor nos dá condição. Hoje, eu não sento mais que passando a mão na minha cabeça, né? Hoje eu uso a minha habilidade, né, de racionalizar as coisas, de planejar, de pensar muito nas coisas, para analisar a situação. Dá para eu fazer diferente? Se dá para eu fazer diferente, então eu vou procurar essa forma de fazer diferente. Agora, se não dá, né, a minha realidade hoje, eu tenho 3 crianças. Eu preciso disso, daquilo. Então, não dá para fazer isso aqui. Então, ok, não dá para fazer agora, então tira da lista. Vou fazer quando der. Agora eu vou fazer isso. Mas também, se eu estou percebendo que eu posso fazer melhor e eu não estou fazendo esse melhor, eu não vou ficar mais me culpando, me martirizando. Eu podia, mas eu não consigo. Porque isso, porque aquilo. Não, eu vou adaptar. Falei, não, se eu posso fazer melhor, eu preciso de vergonha na cara. Eu preciso. O que eu posso fazer? Eu vou colocar um alarme no meu telefone para me lembrar disso. Eu vou colocar ali uma programação, e eu vou trocar isso aqui de horário. Eu estou sempre analisando dessa forma. Por quê? Ficar se martirizando, ficar se condenando, se culpando por algo que você podia fazer e não está fazendo, é isso aí. É esse tipo de pensamento que a gente vai alimentando, que vai minando a nossa autoestima, a autoconfiança. E a gente não consegue manter a constância. Porque quando a gente entende que constância é você fazer o que precisa ser feito, independente se você está sentindo ou não, mas se hoje o meu filho amanheceu doente e eu não posso cumprir com aquilo que eu planejei, amém. Amanhã eu vou continuar de onde eu parei. Isso é constância, entende? É você permanecer no longo prazo, devagar e sempre é o nosso lema. Não é fazer as coisas todo dia aceleradamente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu sou constante, glória a Deus, estou conseguindo. Vai chegar uma hora que você vai se sobrecarregar, vai adoecer até. Por quê? A constância também vai falar muito de descanso. Então, nós precisamos do renovo da mente, porque senão a gente fica com crenças erradas e a gente vai se esgotando. Por fim, a gente não sustenta a rotina pesada que a gente criou e a gente acha que Deus está naquilo, né? Deus está se agradando. São tanto pensamento errado, né, que a gente alimenta na nossa mente, né? E às vezes a gente acha que está fazendo algo para Deus, Deus nem pediu aquilo. Então, isso é muito sério, a gente precisa pensar sobre isso, e tudo isso vai acontecendo dos momentos de meditação, onde você senta para orar e também para escutar o que o Espírito Santo está falando, né? Às vezes eu estou no meu momento de oração e às vezes eu não consigo ficar em silêncio. Não consigo ficar em silêncio, eu tenho que colocar ali um louvor, porque senão a minha mente começa a pensar em outras coisas, ela começa a pensar no que eu tenho que fazer, aí eu tenho que colocar um louvor e ficar cantando ali aquela letra de adoração, e eu vou adorando. Quando eu saio do meu momento de oração, aí eu vou ali lavar uma louça, eu vou limpar uma casa, eu vou fazer uma comida para minhas crianças, um bolo, alguma coisa, o Espírito Santo começa a falar comigo. Aquilo que eu poderia ter ouvido lá no meu momento de oração, né, em silêncio,
mas eu não consegui, tá tudo bem, eu encontrei outra forma, né? Eu vou passar aquele momento de adoração ali, um momento especial com o Senhor. Quando eu sair, eu ainda me mantenho nessa frequência de estar sensível ao Espírito Santo. Eu não vou sair do meu momento de oração e olhar o Instagram, não, eu vou permanecer nessa frequência. E aí eu vou lá fazer o que eu tenho de fazer, o Espírito Santo começa a falar comigo. Às vezes eu tenho que levar o meu caderno, porque às vezes vem algo assim, né, dessas meditações, e eu tenho que escrever. E isso é muito gratificante. E isso é o que vai trazendo essa constância para nós. Não é fácil você deixar os seus afazeres, não é fácil você deixar a sua rotina de trabalho para tirar um momento com Deus, mas esses momentos são tão gratificantes que você quer voltar de novo. Então, é isso que vai nos mantendo constante. Agora, quando a gente continua alimentando a nossa alma, a nossa mente, né, com coisas que vai bloquear a nossa mente, aí a gente não consegue entender, a gente não consegue ter esses momentos de meditação, a gente sai do momento de oração mais cansada do que a gente entrou. Por quê? Porque não houve esse meditar na palavra, não houve esse meditar na própria vida, né? E olhar, Senhor, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Né? A gente sai do momento de oração, muitas das vezes, já ansioso por uma mensagem que você recebeu, que você tem que responder. Aí você sai do momento de oração e sai atropelado, às vezes você vai ouvir alguma coisa, aí começa uma música lá no status de alguém. Raramente eu vejo status. Algumas pessoas, às vezes acontece por acidente, você vai ver alguma coisa, de repente esbarra ali. Meu Deus do céu, me dá uma ira santa comigo mesmo, quando eu esbarro no status de alguém e acabo esbarrando sem querer, porque são pouquíssimas pessoas que eu olho status, story, principalmente, é muito difícil eu ver, porque até crente mesmo, tem pessoas cristãs que se dizem evangélicas, elas postam coisas com músicas, e músicas trazem muita contaminação espiritual. Trazem muitas contaminações espirituais. Eu posso falar isso com propriedade porque é a minha experiência. Eu vim do antes e do depois, e eu posso dizer que há muita, muita diferença. E então não adianta, a gente precisa entender que se a gente vai fazer um propósito de oração, de jejum, a gente precisa se calar mais, a gente precisa ficar mais atenta para ouvir do que para falar. A gente precisa entender que eu preciso cuidar do que eu vejo, do que eu ouço. Então, não basta somente fazer jejum de comida. Tem gente que fica preocupado, ai, com tanta hora que vai jejuar, mas hoje o que contamina mais não é nem o que você come, o que contamina mais é o que você assiste, o que você passa o dia olhando nas redes sociais. Então, isso tudo vai influenciar na nossa constância. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar se martirizando e não vai sair do lugar. E aí a gente faz exatamente o que o diabo quer, se manter estagnado no mesmo lugar sempre. Aí, enquanto a gente está estagnado andando em círculos, a gente não está cumprindo o chamado que Deus chamou para a gente cumprir. Vamos seguindo aqui. A autoconfiança saudável. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, outras versões vai dizer covardia, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós temos que entender que nós somos guiados pela palavra, né? A palavra está dizendo que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, Ele não nos deu um espírito atemorizado, né? Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Isso é o que a palavra diz. Então, porque muitas das vezes a gente não está vivendo isso, né? E percebe que a Bíblia, ela não é um guia, uma instrução, um manual de vida para quem não serve ao Senhor. Ela é um manual, um guia para quem professa a fé em Jesus Cristo. Então, a palavra é para nós, né? A palavra é para nós.
Somos nós que estamos buscando ter uma vida parecida com Cristo, né? Então, muitas das vezes a gente professa a fé, mas a gente não vive de acordo. E aí a gente aceita mentiras do diabo sobre nós mesmos. Por quê? Por causa das nossas crenças que nós carregamos desde a infância. Por isso nós estamos, né, há vários dias orando e meditando sobre isso. Por quê? Como eu já comecei a falar e não concluí esse raciocínio, né? Porque quando a gente só ora, e a gente não entende, não tem um entendimento das coisas que a gente precisa renunciar e do nosso posicionamento, a gente vai vivendo ciclos repetitivos, nunca sai do lugar. E aí, a gente vive com esse espírito de medo e de covardia, né? Como eu já falei a respeito da timidez, né? Que é a vergonha excessivamente tóxica. A gente precisa entender que para exercitar a nossa autoconfiança, nós precisamos, né, para a gente se apresentar com autoconfiança, a gente precisa vencer as crenças, né, quebrar essas crenças de identidade distorcida, e aí a gente vai se posicionando. A neném tá chamando, pedindo para abrir a porta, que gracinha. Oi, amor. Então, quando a gente faz uma promessa, por exemplo, amanhã eu vou começar uma caminhada, e a gente não começa, a gente está minando a nossa autoconfiança. Quando a gente promete, né, que eu vou fazer um propósito de jejum e oração, e a gente quebra e não faz 1 ou 2 dias e depois não continua, a gente vai quebrando palavras, né, promessas que a gente faz para a gente mesmo. Às vezes a gente é tão empenhado em servir ao outro, em fazer coisas para o outro, mas a gente cuida em cumprir a nossa palavra quando é para o outro, mas quando é para a gente mesmo, a gente está sempre quebrando as promessas que a gente faz a si mesmo. Né? E isso vem muito da nossa autoestima, né? Que às vezes está baixíssima por causa das crenças, né? Que a gente alimenta com os nossos pensamentos. Então, nós precisamos vencer para que a gente construa essa autoconfiança. E a autoconfiança vai sendo construída e elevada à medida que a gente exercita aquilo que está na palavra, né? E começa a cumprir as promessas que a gente faz para a gente mesmo. Então, a autoconfiança bíblica, ela é totalmente contrária à arrogância, né? Por quê? Ela vai ser sustentada por três coisas, né? Identidade clara, que a pessoa sabe quem ela é em Deus, a consciência, né? Do processo, onde ela está, para onde ela quer ir, onde ela quer chegar, né? De onde ela veio, que ela não quer mais voltar, né? Então ela está com consciência desse processo, ela sabe que, ainda que ela não tenha chegado aonde ela quer, mas ela está sempre crescendo quando ela se mantém nesse processo. E a terceira, ela entende, né, a dependência de Deus, que ela não está ali dependendo apenas da própria força. A capacidade dela vem de Deus, por isso ela está sempre em comunhão com Deus, ela está sempre desenvolvendo essa vida de intimidade, de comunhão com Deus, porque ela entende que a fonte é o Senhor, né? Ela precisa estar conectada nessa fonte. Então, a autoconfiança saudável, ela não diz eu consigo fazer o que eu quero, eu posso estar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho capacidades, eu tenho inteligência, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, quando se trata da autoconfiança que vem da parte de Deus, que ela é uma autoconfiança saudável, ela vai vir, né, ela vai entender, e a fala dela vai ser: Deus está comigo enquanto eu estou crescendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ela pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, ela pode ir mais
mais abastada, né, de coisas, de provisão de Deus, ou ela pode ir mais ali com uma ferramenta só, enfim, ela vai da maneira que Deus quer que ela vá, que ela esteja, porque é Ele, né, que sustenta, é Ele que dá a direção, é o Senhor. Então a pessoa tem esse discurso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ela entende que a capacidade dela vem do Senhor e que ela pode fazer o que Deus aprovar que ela faça, ela vai conseguir fazer, porque ela já não é mais dominada pelo medo, pela covardia, né? Das suas próprias limitações. Por quê? Uma pessoa que está com autoestima baixa, ela se torna uma pessoa covarde. Por quê? Ela está olhando para suas próprias capacidades. Quando ela pensa em fazer algo, a mente dela acusa. Não, você não é capaz de fazer isso. Você lembra daquele tal dia que você errou, você fez assim, assim? Então, você vai passar vergonha de novo. Então, é uma guerra na mente que a pessoa enfrenta. Então, quando ela entende que a autoconfiança, quando ela vem da parte de Deus, ela vem de uma identidade restaurada, a pessoa entende quem ela é em Deus. A capacidade dela vem de Deus e não de si próprio, né? Tudo que a gente alcança é porque Deus nos deu graça para alcançar. Deus é que nos capacitou para alcançar. Então, não vem de nós mesmos. Por isso que a palavra vai dizer, né? Deus não nos deu esse espírito de medo, de covardia. Ele nos deu, né, de poder, né, de amor, de moderação. O equilíbrio está em nós, porque o Espírito do Senhor está em nós. Às vezes, a nossa vida está um caos, não tem nada de equilíbrio. Mas é por quê? Porque a gente não está vivendo alinhado com a palavra. A gente está vivendo de acordo com as regras das nossas feridas emocionais. Eu não estou mais, em nome de Jesus. A autoconfiança, né, que vem da parte do Senhor, ela nos mostra que nós não somos guiados pelo orgulho, né? Porque às vezes a gente confunde, né? Quando a gente vê alguém falando, a gente confunde. Às vezes a gente pode pensar que a pessoa está sendo uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que tem identidade própria, depende do nível, da frequência da pessoa, ela vai achar que a outra está sendo arrogante. Mas se você entende, né? A autoconfiança que vem da parte de Deus, você vai conseguir identificar quem é arrogante e quem verdadeiramente foi restaurado por Deus na sua identidade, né? A pessoa não apresenta um orgulho e também nem uma insegurança que deixa ela paralisada. Ela sente aquele impacto ali, aquele temor, aquele medo, mas aquilo não paralisa ela, né? E ela também não demonstra ali uma arrogância. Muitas das vezes o posicionamento dela pode chocar alguém, mas você vai ver que na maioria das vezes ela vai se posicionar de uma forma a despertar as outras pessoas a viver assim também, né? Então é algo que vem da parte do Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos quebrar esses ciclos repetitivos na nossa vida. A partir do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente pode decidir mudar. Porque se a gente tem um entendimento, mas a gente não toma uma ação, então a nossa vida vai permanecer da mesma forma, né? É mais uma informação que você ponhou, né, dentro do seu cérebro. Tem até um termo que é bem interessante, que fala assim, chama a pessoa de obeso mental. Quando a pessoa lê muito, a pessoa estuda muito, a pessoa aprende muito, mas ela não coloca nada em prática. Aí ela está se tornando um obeso mental. Por quê? De tanto ela estudar e não colocar em prática, ela fica paralisada. Ela fica estagnada para sempre ali naquele lugar. Então, precisa haver esse entendimento de que aquilo que eu entendo, aquilo que eu não sabia antes, que eu soube agora, eu preciso aplicar na minha vida, eu preciso analisar, né? Tá de acordo com a palavra? Tá. E isso tá acontecendo na minha vida? Não. Se não tá, então qual parte? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a aplicar isso na minha vida, na minha realidade. Amém? Então, os ciclos comuns da vida de uma pessoa, né, que está ali estagnada, ali, andando em círculos. A pessoa se empolga espiritualmente, aí ela faz as promessas de mudança e começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E ela não sustenta nada.
Por quê? Porque não tem disciplina. E aí ela volta ao mesmo padrão, tudo do começo de novo. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa está cansada de começar e não terminar nada. Né? E, nossa, eu lembro de quantas vezes eu chorei, porque isso é uma dor muito grande. E a gente depois vai chorar, né, pedindo a ajuda do Espírito Santo para a gente quebrar esses ciclos repetitivos. Por quê? Como já tem muito tempo a gente fazendo as coisas da mesma forma, criou-se um padrão. Então, o nosso cérebro já tem um modelo fixo de fazer as coisas. A gente começa, vai até uma certa altura e volta do começo de novo. E isso é muito frustrante para a gente, mas ao mesmo tempo é algo que acontece naturalmente, é automático. Então, quando a gente vai lutar para quebrar isso, é uma luta mesmo. Você vai guerrear contra si mesmo, contra a sua própria natureza e contra a sua estrutura que se formou biologicamente falando. Né? Então, quando você vai repetindo a coisa, vai fazendo muito tempo uma coisa, aquilo vai se fortalecendo, é como se fosse vários fiozinhos, né? Vocês já viram um fio de energia? Que é tipo assim, ó, um fiozinho de energia lá dentro, aquele fiozinho de cobre bem fininho, que às vezes o fio por fora é dessa grossura, mas quando você corta ele, tem vários fiozinhos pequenininhos para formar esse grande. Vocês já viram assim? Então, no nosso cérebro vai acontecendo da mesma forma com os hábitos. Então, todos os hábitos que a gente tem, que foram sendo feitos desde a infância até agora, eles vão se formando e se repetindo. Cada hábito novo que a gente vai começando vai se repetindo até ele ficar estruturado, né, como se fosse um fio mesmo, dessa grossura, mais ou menos. Quando a gente entende isso e a gente começa a querer romper com os padrões repetitivos e começar hábitos novos, aí já fica um pouco complicado, porque como a gente estava acostumado a fazer as coisas, mesmo que seja errado, mas a gente estava acostumado a fazer daquele jeito, volta e meia a gente vai tropeçar. Então, às vezes, a gente fica se lamentando, ai, queria ser constante, não consigo, por causa disso. Mas isso é natural, isso vai acontecer mesmo. O que a gente precisa fazer é não ficar se lamentando. A gente precisa meditar sobre isso e ver o que eu posso fazer para me lembrar que eu não posso mais voltar para aquele caminho velho e agora eu peguei um caminho novo que é melhor e mais saudável para mim. Então, a gente sempre vai estar pedindo ao Senhor estratégias para que a gente se mantenha focado nesse novo caminho. Amém? Sem disciplina, a transformação vira apenas uma emoção passageira. Então, aquilo que a gente entendeu que a gente ia mudar, ela não vai passar de emoção, porque a disciplina é que vai sustentar a transformação. E eu quero deixar um exercício prático, assim, de autoavaliação mesmo, tá bom? Escreva 3 áreas da sua vida onde você percebe que precisa amadurecer. Pode ser a área emocional, espiritual, os relacionamentos, né? Essa área aí da disciplina, da constância, né? Às vezes é algo que está precisando de um renovo mesmo na mente para entender, né, melhor e começar a mudar os posicionamentos, né? Qual a pequena, depois que você escrever isso, né, com essas 3 áreas que você está identificando que você precisa amadurecer, você vai responder essa pergunta: qual é a pequena atitude que eu posso começar, né, uma atitude prática, né, que você pode começar a fazer agora, né, nessa semana, para mudar aí, né, a sua semana. Então, ainda nessa semana, o que você pode fazer, né? Hoje já é sexta-feira, né? Mas conta aí, não espera chegar segunda-feira, não. Já escreve aí, já começa a colocar em prática, né? Meditar qual é a pequena atitude que você pode mudar já para ir já rompendo esses ciclos repetitivos. Porque quando a gente fica deixando para amanhã, fica deixando para depois, né? Ai, segunda-feira eu começo. Ai, tal dia eu começo. Ai, de manhã eu começo, né? E quando a gente começa, quando a gente mantém, né, esses mesmos padrões, a gente continua repetindo os ciclos. Eu lembro que para eu vencer, né,
esse ciclo repetitivo de estar sempre começando a campanha de oração, de jejum e quebrar, eu parei de ficar deixando, né, para depois. Eu começava, se eu me sentir do Espírito Santo aqui agora, que eu preciso fazer uma campanha de oração, independente da quantidade de dias, independente. Se eu sinto que eu devo fazer um jejum e iniciar um propósito de oração agora, eu vou começar agora. Eu não vou deixar para amanhã, eu só vou escrever. Eu gosto de escrever porque eu preciso me manter focada. E se eu não escrever, eu esqueço. Então, eu já escrevo, já coloco alarme no meu telefone para mim não esquecer, porque senão eu esqueço. Tanta coisa na cabeça, gente. A cabeça da gente não dá conta. A gente tem que criar métodos para que a gente se mantenha focado, né? E eliminar as distrações das redes sociais enquanto a gente está no propósito de oração é essencial para que a gente mantenha o foco. Amém? Então, eu deixando aqui, né, esses exercícios para que você possa fazer uma autoavaliação e já começar a exemplificar aí pequenas atitudes que você vai colocar em prática para quebrar esses padrões repetitivos. Amém? Se você identificou aí que tem alguns pensamentos errôneos, né, com os vídeos anteriores, os exercícios que você fez dos vídeos anteriores, eu tenho certeza que já está tudo escrito aí no seu caderninho, se você fez os exercícios todinho, e vai ser muito mais fácil, né, de identificar esses padrões e começar a estabelecer novos caminhos a partir de agora. Amém? Vamos orar que o Senhor continue falando aos nossos corações, trazendo entendimento, né, daquilo que a gente não estava entendendo, ou daquilo que a gente estava entendendo errado, para que a gente venha a ter uma mudança de postura, e assim haja transformação genuína em nós a cada dia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, por mais esse tempo, Pai, a qual nós passamos refletindo, ó Deus, na sua palavra, refletindo, Senhor Jesus, conversando sobre assuntos relacionados ao nosso dia a dia, ao nosso crescimento e maturidade emocional e espiritual. Pai, nós te pedimos que o Senhor levante, Pai, mulheres maduras, cura e restaura, Senhor Jesus, a vida de cada uma, para que elas venham, Deus, ser levadas por Ti a romper, a quebrar todas essas fortalezas da mente, que elas venham, Senhor, a amadurecer, e o Senhor venha levantá-las, ó Deus, como mulheres maduras, restauradas, estáveis, mulheres equilibradas emocionalmente e firmadas na Tua palavra, Pai, na Sua palavra que é a verdade. Pai querido, que nenhuma, Pai, que nenhuma de nós venhamos, ó Deus, a viver uma vida guiada pelas emoções, mas pelos propósitos do Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça, Senhor Jesus, em nós a disciplina, a constância e a perseverança, meu Pai. E onde existe, ó Deus, imaturidade, traz crescimento, meu Pai. Onde há, Senhor, a maturidade emocional, onde há imaturidade emocional, traz, ó Deus, crescimento, traz, Senhor, amadurecimento. Onde existe, Deus, um medo de avançar, onde existe a paralisia, meu Pai, onde existe a estagnação, ó Deus, traga coragem, Pai. Coragem para cada uma avançar, vencer suas limitações, superar cada obstáculo, para que possa, Senhor, romper com esses padrões repetitivos e elas possam se posicionar, Senhor, como o Senhor tem chamado a cada uma aqui, Pai, para se posicionar, ó Deus, para viver a sua verdadeira identidade em Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus, que cada mulher, Senhor, que colocou no seu coração participar desta campanha de oração, ou talvez elas não conseguiram participar todos os dias, mas têm voltado para ouvir cada vídeo, Senhor, a cada
reflexão que nós temos colocado aqui, que o Senhor alcance essa mulher, meu Deus. Que o Senhor traga, Senhor, renovo na mente, ó Deus. E que o Senhor traga transformação para que cada uma venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.